Olá, tudo bom? Estão me ouvindo? Oi, Fábia. Oi, gente, estão me ouvindo bem? Hoje a live vai ser muito interessante. Muita coisa diferente. Vocês vão ver que moda não é só beleza. E em relação à saúde, também não é só saúde mental. Muito pelo contrário, tem muita coisa interessante. Vocês vão achar muito legal essa live. Enquanto o pessoal tá entrando, lá. Enquanto eu consigo colocar a Juliette, vão me dizendo aí, pessoal, o que é que vocês acham de moda? Se vocês gostam. Vocês sabem a sua coloração pessoal? Vamos ver se o Instagram ajuda. Aê! E como é que você está? Tudo bem? Tudo bom. Sempre é o estresse se o bicho vai funcionar ou não, né? Esse negócio. Eu fico desse jeito também, gente. Será que eu vou conseguir colocar? Eu não vou conseguir colocar? Como é que vai ser? Pois Mas que é. bom que estamos aqui. O pessoal está entrando, né? Eu quero saber se o pessoal já fez alguma coisa de coloração pessoal, Né? se tem algum interesse específico em moda, se gostam. Isso é bem interessante também. Será que o pessoal acha que é bobagem, E aí, gente, o que é que vocês vaidade acham? demais? Útil? Será que é importante? Então, para quem entrou na hora, acho que é interessante a gente já começar, Sim, porque tem muita coisa para falar. verdade. E Muito... a gente fala pelos cotovelos. Bem, Ah, para quem entrou pelo perfil de Juliette, eu vou me apresentar. Meu nome é Patrícia Freire. Eu sou médica e minha primeira formação é dermatologia, mas eu fiz também depois psiquiatria, fiz medicina do estilo de vida, nutrologia e hoje eu trabalho ajudando mulheres a serem magras e fortes. Para que tenham um futuro melhor, né? Não só sejam lindas hoje, mas também não dê trabalho quando fiquem velhas, né? e pode ser lindas velhas também, né? Não, com certeza. Gente, vai ser linda pelo resto da vida. Exatamente. Juliette, pode se apresentar. Então, para quem não me conhece, eu sou Juliette Rodrigues, sou estrategista de imagem ou consultora de imagem, como vocês preferirem. E eu tenho uma relação muito antiga com moda, sempre amei moda, mas eu sempre enxerguei moda como algo que pode nos dar poder de escolha, de poder transmitir aquilo que nós queremos e que nos dá o poder de permitir que a gente seja quem nós somos. E isso vai muito de encontro com o meu trabalho em consultoria. Então, eu defendo que as pessoas deixem de ser invisíveis, mas que elas pareçam e sejam vistas da forma que elas desejam, para que elas alcancem o sucesso. Não só nos negócios, né? No amor também. Porque todo mundo merece ser feliz nas duas áreas. Então, hoje o meu trabalho é completamente voltado a isso. E isso vai total de encontro com o quanto nós nos sentimos bem e o quanto o nosso corpo também está bem, né? Sim. Porque não. Pode falar, Paty. A gente quando fala em moda e saúde, a gente pensa muito só em saúde mental, né? Porque a moda exige muito e o corpo perfeito e tal. Mas assim, primeiro isso é desconhecimento, porque Sim, na verdade conhecer moda lhe ajuda a se vestir com o corpo que você tiver. Né? exatamente. Então, a gente pode ser bonita, elegante e tal, com o tamanho que a gente tiver.
Então, mais claro que a moda tem uma relação importante com a saúde mental. Você se sentir bem vestida faz você se sentir mais poderosa. Né? Com certeza. E a gente tem que, assim, o mundo é assim, a realidade é essa, e você goste ou não, o que você está vestindo importa, entendeu? Importa muito. Então assim, muita gente diz, não tem problema, eu visto de qualquer jeito. Agora, sabe qual é a coisa mais interessante em relação a isso? Que eu queria, acho que, começar por aí. Quando a gente se arruma, a gente se arruma pra gente, verdade, em tese. Né? Mas, já bem, você se arrumar para o outro, não significa que você está preocupada. Porque eu não me arrumo para ninguém, só me arrumo para mim. Não, gente. A gente se arruma. Se arrumar para ser bonita é um ato de amor a si mesmo e o outro. Porque assim, beleza importa. Quando você olha para um local bonito, qualquer coisa, um quadro, uma pessoa, uma paisagem, um ambiente, e essa coisa é bonita, você sorri. Preste atenção. Esteja num local bonito e veja as pessoas admirando a beleza. Elas sorriem, elas se alegram. Então, você estar na sua melhor versão é um ato de amor a si mesmo, porque você vai se olhar no espelho. Sim. Só que na maioria do tempo nós não estamos nos olhando no espelho. O restante do tempo, a sua beleza é um presente para os outros. Estar bonita é um presente para os outros. Claro que ninguém precisa ser Gisele Bündchen, mas a gente Exatamente. pode ser a nossa melhor versão. Quando você chega num lugar que a pessoa está bem vestida, a pessoa não precisa ser uma modelo, mas é legal de ver. Um brinco bonito, um sapato, ver a beleza alegra. Então, assim, quando você está se arrumando, não pense que você está se arrumando, eu não posso me arrumar para os outros porque eu não posso dar satisfação aos outros. Não, gente. A gente vive para os outros, na verdade. O que é o ser humano sozinho? Exatamente. Então, a gente se sentir bonita é bom para nós, mas estarmos bonitas é um presente que a gente dá para o marido, para os filhos, para os amigos, para o desconhecido que passa na rua. Certo? Então, toda vida que você se arrumar, pense nisso. Eu quero estar o mais bonita possível para alegrar o dia de outra pessoa. Para ele olhar meu brinco, por exemplo, e achar que brinco bonito, né? Não para chegar toda esculhambada. Nem Gisele Bündchen é esculhambada, gente. Ela se E arruma, tá? uma das nossas necessidades básicas, né, é ser aceito. Então, nós queremos ser aceitos, nós queremos ser vistos. Eu falo muito da invisibilidade porque, às vezes, por uma crença, porque a pessoa ela tem medo, ela fica ali tentando se apagar. Então, não, é porque eu sou muito discreta. Muitas vezes foi algo que aconteceu que impactou tanto a vida dela que ela vai fazendo de tudo para se apagar. E, no fundo, essa pessoa queria ser percebida. É muito chato quando você passa por um ambiente e depois que você passou por aquele ambiente, você lembra das pessoas que estavam lá e você não é lembrado por ninguém. É muito ruim. É muito chato. Por quê? Porque, cara, eu não fui visto, eu não fui percebido. E quando a gente se arruma, mesmo que não seja como você mesmo disse, né? A gente não vai ficar preso a se arrumar só pelo fato, só para saber o que o outro vai achar. Mas é para realmente se sentir à vontade de ser visto, para que o outro olhe para você e te perceba também. E nós precisamos disso. Nós somos seres sociais. Então nós precisamos socializar. Eu posso não querer chegar em um ambiente e falar com todo mundo, estar com todo mundo e ser super pop, mas vai ter alguém ali que eu vou querer me relacionar, até porque a nossa evolução como espécie mesmo também depende disso, das relações que nós criamos. Os nossos negócios serem bem-sucedidos também depende das relações que nós criamos. Nós somos seres sociais, então em qualquer lugar nós vamos procurar aqueles outros seres que podem estar junto com a gente. Isso é um movimento cerebral. Então o cérebro ele vai olhando para as pessoas e vai pensando, peraí, quem aqui pode ficar do meu lado e me ajudar a continuar vivo? E quem aqui tem características que podem me machucar?
É aí onde a gente escolhe. Aquela pessoa que a gente olha e faz, fui com a cara. Ou não fui com a cara. A pessoa não fez nada. E você já não quer papo com a pessoa, porque alguma coisa, visualmente falando, alguma coisa na imagem dela, já foi desagradável. E, gente, às vezes o pessoal acha que não. Ah, não tem importância isso. Mas psicologicamente isso é tão importante que eu trouxe até alguns dados para vocês. Olha só, foram feitos alguns estudos, né? Porque tem estudo para tudo. Sim. Fizeram um estudo colocando pessoas normais, né? Normais, outras pessoas, com uniforme de enfermeira, por exemplo, e trajes da Cruz Vermelha. Só que acontece, esses dois tipos de trajes, eles são conscientemente associados a como é que se diz? Bondade e ser prestativo. Então, as pessoas que usavam essas roupas, elas mostravam comportamentos mais sociáveis, mais, vamos dizer assim, bondosos com a roupa. Então, vestir, por exemplo, vestir-se formalmente, ele aumenta a habilidade de pensamento abstrato. Então, assim, você quer passar numa prova assim difícil, você quer estar afiado, vista-se formalmente. Melhora a capacidade de pensamento abstrato, aumenta a criatividade e a resolução de problemas. Provavelmente porque a gente pensa que uma pessoa vestida mais formalmente é uma pessoa mais capaz. Exato. Isso automaticamente. Então, não é no outro só, é em você mesmo. Então, a roupa que você veste, ele influencia o outro, mas influencia também a forma como você se vê e se comporta. Exatamente. Isso é tão interessante que gente que usa, usando roupas falsificadas, elas tendiam a fazer comportamentos desonestos com mais frequência do que quando elas estavam com roupas não falsificadas. Eu imagino. Que coisa interessante. Não sei como é que eles fizeram essas pesquisas, mas... Aconteceu uma coisa bem interessante, né? Adiantou esse nosso comportamento do home office. Então, era uma tendência que, por estudos, a gente já via acontecer. Não tem como. Nós temos muito mais acesso à tecnologia. Então, inevitavelmente, ia acontecer. Mas na pandemia, adiantou completamente. Então, comportamentos que nós íamos ter daqui a 10 anos, que pelas previsões seriam daqui a 10 anos, fizemos na pandemia. E o que acontecia? No home office, a pessoa, às vezes, não tinha que fazer uma chamada de vídeo, só tinha que trabalhar de casa. Trabalhava de pijama. Produtividade caía. Porque o seu cérebro está associando o pijama à roupa de dormir. E aí é a mesma coisa que assim, não trabalhe na sua cama, porque o cérebro tem que entender que cama é um lugar de descanso. Mas a mesma coisa com a roupa. Então, as pessoas ficavam em casa e trabalhavam com roupa de pijama, e eu vejo isso acontecer até hoje, né? Principalmente aquelas pessoas que não tem que fazer a reunião online, a produtividade cai muito. Sim. Muito. Por quê? Porque você não está preparando o seu cérebro para entender. Está trabalhando. Né? E aí acaba que piora a produtividade e também piora depois o repouso. Porque você não tem uma boa separação entre o que é trabalho e o que é descanso. Então, você se vestir para trabalhar, mesmo que seja em casa, é importante. Tá? Isso foi muitos psicólogos, não só estratégias de imagem, muitos psicólogos acabaram comentando muito sobre isso durante a pandemia. Né? Aí você tem olha só, o uso regular, vendo aqui, o uso regular de relógio de pulso. Então, quem usa relógio de pulso, a gente pensa o quê? A pessoa que é preocupada com a hora. Pois o uso regular de relógio de pulso está associado a maior conscienciosidade, que é a capacidade de fazer as coisas. É aquela pessoa que é mais responsável, que faz as coisas que se propõe. Então, o fato, aí a gente vê, será que as pessoas que são conscienciosas usam mais relógio de pulso? E usar o relógio de pulso aumenta a conscienciosidade? Então, é muito interessante. Então, o relógio de pulso está associado a fazer, a ser mais autoeficaz, a ser mais responsável. Noêmia está aqui dizendo que isso aconteceu exatamente com ela, logo na pandemia, quando começou a trabalhar no home office. Então, acho que ela está dizendo que
Trabalhava Começou a de... se vestir de qualquer jeito e não ficava legal, não era legal. Pois Então, o é, ideal é que quem trabalha de home office se vista para o trabalho. Não precisa se vestir de salto alto e tudo, mas tem exatamente. aquela roupa que você introjeta, que é o trabalho. É, E aí, quando você toma banho à noite, termina de trabalhar, você usa outra roupa. Isso é exatamente. importante para o seu cérebro entender quando é trabalho e quando é descanso. Isso ajuda muito na higiene do sono também. Então, Uhum. você ter uma roupa adequada para trabalhar em casa é importante também, tá? Aí, as cores. As cores é muito legal. A gente acha que é conversa de, como é, Não. de Feng Shui, ou É, conversa de marketing, não sei o quê. é, Mas não é. E não olha é. outra coisa, gente. Se o marketing disse, é porque tem a ver, viu? Tem. Porque pense num pessoal que descobre tudo para ele. Neuromarketing é muito forte nisso. E assim, essa coisa da cor foi um estudo de 1900, de 1800 por aí. Não tô bem lembrada da data. Mas o que que acontece? Percebeu que a cor não era só um fenômeno físico, e químico, né? Como se acreditava. Começou a se perceber que é um fenômeno psicológico. E são dados interessantíssimos com relação à cor, né? Por exemplo, a maior parte das pessoas ama azul, as cores mais amadas são azul e verde. Por quê? Porque nós humanos temos uma relação muito próxima com o verde e com o azul. Então, assim, o que é que nos alimentou durante tanto tempo? As plantas. É tanto que o verde, ele é a cor que nós mais conseguimos dar nome. É a cor que Mas tem mais tem nome. nome. Porque o homem, ele começou a perceber que tinha planta que era venenosa, a planta que curava, a planta que... E por aí foi. Então, ele foi conseguindo diferenciar os verdes. Por quê? Porque aquilo ali trazia perigo ou trazia segurança. Uhum. E o azul, existe o mar, mas existe o céu. Qualquer lugar do mundo você vê o céu. E aí nós relacionamos o céu à santidade, à segurança, ao pedir socorro e à tranquilidade. E aí são as cores mais consumidas. São as cores que, assim, a maior parte da população ama e É. gosta, mesmo sem entender por quê. Verde e o Por azul. causa dessa... É. Ui, tá. E aí, dentro disso, né, dessa questão das cores, tem uma cor, por exemplo, que agora está na moda, mas no Brasil, principalmente, foi muito difícil pegar, que foi o marrom. Porque a gente associa a franciscano, ou seja, falta de glamour. Né? O que é o franciscano? É aquela pessoa que largou tudo para ajudar as Sim. pessoas. Não tem glamour. Mas a gente associa também a sujeira. Então, Sim. ele nem é tão escuro quanto o preto, mas também não é límpido como o branco, tá no meio do caminho. Então, tem a lama, tem muita coisa. E aí, o marrom, ele é considerado a cor mais odiada. Sim. Incrível que pareça. E aí eu lembro que uma vez eu fui dar uma palestra que era só sobre cor e eu tava toda de marrom. E quando eu dei esse dado, a mulher fez você tá de marrom. Eu disse, não, é a mais odiada pela população. Não quer dizer que ninguém use. Mas tem esse dado também, porque Esse ano é o marrom, né? O marrom é escuro. marrom escuro. Tá? É o marrom escuro, o verde. O verde, os tons pastel, né? O É, verde meio mentolado, o amarelo manteiga. amarelo manteiga. É. Então Associo para eu vi que o marrom escuro tá na moda esse ano. Assim, tá, foi escolhido, né, é, para tá. uma das cores do ano. É. Então, assim, Vamos, pode muita falar. gente acha é, que não tem muita relação, mas assim, é super importante. O vermelho, por exemplo, é uma cor de força e também de agressividade. Então, tem um dado aqui, ó, que para quem gosta de esporte, gente, as pessoas que usam as equipes esportivas com camisetas pretas tendiam a ser mais penalizados por conduta agressiva. E as pessoas com vermelho também eram mais agressivas e dominantes, mas tinham mais vitórias. Então, a gente tem que avisar isso para o América, né? Então, o vermelho, ele estatisticamente, ele dá mais vitórias para o time que está usando vermelho, tá? E assim, é a cor do apetite.
Então, cozinhas em casa devem evitar o vermelho. Já os fast foods, eles usam muito vermelho e amarelo. É. Porque o vermelho, ele dá agitação e fome, e o amarelo, confiança. Então, essa combinação aumenta com que as pessoas peçam mais comida. Uhum. E outra coisa, e fica em pouco tempo, porque o vermelho é muito Rápido. muito agita muito. Então a pessoa vai lá, come muito e vai embora. Exatamente. Então são as cores dos fast foods. Já restaurantes mais elaborados, eles não usam muito essa cor, tá? Porque é uma cor de pressa, tá? Sim. E só um ponto, né? Eu tinha falado sobre o marrom, mas o marrom ele traz uma sensação de familiaridade, de aconchego por causa da madeira. Sim. Você acabou de falar sobre os fast foods, que é tudo muito rápido, né? E fora que as cadeiras são desconfortáveis. Sim. Quando nós vamos para restaurantes que têm essa ideia do mais aconchegante, para você realmente sentar, almoçar com calma, comer muito, beber muito, esses que querem essa ideia do mais aconchegante sempre tem algo verde e tem algo marrom. Cadeira marrom, às vezes a própria almofada marrom, que é pra gente já sentir a sensação contrária do fast food. É ficar lá Fica lá quietinho, mais tempo. ficar lá mais tempo, consumir mais tempo. Então, isso, a gente tá falando de cores, é mais voltado para a emoção, certo? Então, assim, você quer sentir mais força, usa o vermelho. Cores coloridas, você se vestir de colorido, pode contrabalancear um pouco para quem mora em ambientes frios, que tem muito o cinza, que é muito escuro. Então, você se vestir com cores mais vibrantes pode diminuir aquela melancolia que o inverno e o cinza podem causar. Verdade. Brincar com as cores ajuda muito na parte emocional. Ana Tereza perguntando se está atrasada um pouquinho, né? Então, aí, mas a parte melhor vai Mas chegar aí. tem papo pela. Aí, usar as cores é importante. E uma coisa interessante, saber as cores que combinam melhor com você podem lhe ajudar muito. Muito. Então, eu sou primavera brilhante, né, gente? Então, assim, eu sou meio cheguei, tá? Mas eu comecei a ter mais coragem de ser mais cheguei depois que eu descobri que a minha cor era essa. Que eu tenho, que fica bem em mim. Então, é isso que eu devo usar. Então você saber sua paleta de cores é muito interessante. Então, quem não sabe, vale a pena. É um investimento que pode lhe ajudar muito, certo? Se vestir bem é um investimento que vai lhe ajudar muito, tá? Então, vale a pena, certo? Vale. Até para que a gente, dentro da análise, a gente aprofunda muito essa conversa, né? Sim. De assim, se eu usar isso, eu vou transmitir o quê? Se eu usar essa cor, eu vou transmitir o quê? E aí você consegue também usar de acordo com aquilo que você quer. Que você quer transmitir naquele momento. Você então, quer você quer transmitir mais aconchego, você pode de marrom. Você quer transmitir mais força, você vai de vermelho. Se você quer transmitir empatia e proximidade, não vai de vermelho. não de jeito nenhum. Então, eu também costumo pensar nisso. Qual é a proposta que eu quero fazer? Então, eu vou para um congresso, então, é um congresso que eu quero que as pessoas me vejam, então eu vou com uma cor mais chamativa. Eu vou para um lugar onde tem a ideia é de proximidade, que as pessoas possam se aproximar de mim, aí eu vou com uma cor mais discreta, uma cor menos, que não choque tanto. Ana Teresa está querendo saber o que é que o verde significa. Então, depende do verde, mas vamos pensar naquele verde que não é tão cítrico. Ele vai transmitir uma certa tranquilidade, ele transmite renovação, ele traz bem proximidade, até pela nossa relação muito próxima com o verde. Então, no caso, quando a gente quer transmitir uma imagem um pouco mais saudável, mais renovada, o verde faz isso. Né? E aí também, assim, no final do ano, a gente usa o verde para falar de esperança. Justamente por causa da renovação das plantas, dessa coisa da natureza. Então, o verde transmite isso. Não, todas as cores
muito cítricas, elas vão nos deixar com aquele aspecto mais extrovertidos, Mais mais agitados. moderno, né? Porque assim, não tem como você não ver. É. Né? Então, não vai ser, a pessoa não vai sair toda de vermelho, por exemplo, porque quer se esconder. A gente vai ver essa pessoa mesmo não querendo. É alguém que você não quer olhar, mas você vai olhar. Vai chamar Então, as cores mais atenção. trazem essa sensação. Então, gente, em relação a vestuário e saúde, a gente tem as cores que impactam no seu humor. O você se sentir bem vestida impacta na sua saúde mental. Você gostar do que vê no espelho. Então, mesmo que você não esteja no seu peso ideal, existem maneiras de você estar bem no peso que você tiver. Então, não é para você ficar esperando, eu vou ficar aqui toda mulambenta até eu emagrecer. Não, tá? Você vai se vestir bem com o peso que você tiver. Isso é importante. Mas tem umas coisas que não se falam muito, que aí hoje eu queria falar. Sim. Várias coisas que a gente se veste, que a gente veste, elas podem ajudar ou atrapalhar nossa saúde. Para a mulher, e assim, tem duas coisas assim que são fundamentais: o sutiã e o sapato. Vamos começar com o sutiã. 80% das mulheres usam o sutiã inadequado, tá? Normalmente, o sutiã que você, provavelmente, o sutiã que você está usando não é o melhor sutiã para você, certo? Então, por que isso é muito ruim? Primeiro, porque você vê que as mulheres têm aquela baixa aqui, deforma o ombro. Não é para ser assim, gente. O sutiã, ele não é para marcar o ombro, certo? Se o seu sutiã está marcando o seu ombro, você está usando a alça para sustentar o sutiã. E não é assim que funciona. Normalmente, o ideal é que o sutiã ele seja sustentado principalmente pelo tórax. Tá? Então, é a armação do tórax que sustenta o sutiã. Por isso que o sutiã tomara que caia funciona. Sutiã tomara que caia só funciona porque sutiã é para ele sustentar principalmente pelo tórax. Quando você tem um sutiã que tem alça, ele vai lhe ajudar, ele vai segurar 20% aqui, tá? Ele vai dar uma melhorada no caimento, tá? Então, a alça serve para melhorar o caimento, não para sustentar os seios. O que tem que sustentar os seios é o tórax, tá? Então, é a armação do tórax, certo? Se seu sutiã está marcando aqui, você está usando sutiã inadequado, certo? Aí tem que observar, porque tem algumas marcas, já tem algumas empresas, estão aqui, a Lingerie, que é de Recife, ela faz uma medição diferente para o busto, para o tórax. Então, ela tem duas medições, porque tem pessoas que têm um busto que é diferente, seria um busto 44, costas 42. Se ela comprar em uma loja normal, o que, que vai acontecer? Vai ficar bom no busto e fica folgado no resto. Então, é a alça que vai segurar. Só que aquilo ali não fica bonitinho, né? Fica estranho. Ou o contrário, essa pessoa vai querer algum que fique bom no tórax, mas o busto vai ficar pequeno, apertado. Então, procura uma loja realmente especializada nisso para ter essas medidas. E também observar a largura dessa alça. Porque quem tem um busto um pouco maior precisa de uma estrutura de sutiã que sustente tudo aquilo. Então, tem pessoas que têm o busto realmente grande. E aí tem que observar também a estrutura dessa alça. Ana Tereza está perguntando se não fica apertado. Se for a medida certa, não. Ele vai ficar porque se o busto for muito grande, aí realmente só o tórax pode ser que. Mas aí que tá, 20 a 30% na alça. Tem que ser o certo. Então, se ele for na linha correta, ele não vai te incomodar, ele não vai te apertar. Então, o sutiã, né? ele tem que pegar toda a mama, todo o tórax. Ele tem que encaixar, não importa o tamanho do seu peito, não importa o tamanho do seu tórax. Quem está errado não é o seu corpo, é o sutiã. Você tem que arranjar um sutiã ideal para você. Exatamente. Claro que quando você tem muito busto, quando você está muito sobrepeso, é mais difícil. Mas mesmo assim, existem sutiãs adequados. Então, existe. Não é. E é muito comum, menina, é muito comum na dermato, então, as pacientes usam sutiã
que não segura nada, né? Aí o que acontece? Fica pele com pele na Ah, dobrinha do sutiã. E aí você vai fazer candidíase, vai fazer assadura, vai machucar. Então, não é para ficar pele com pele. O sutiã tem que levantar seu peito e tem que colocar ele no lugar, tá? Então, o sutiã adequado é a primeira coisa que você tem que ver. Muita gente vai ficar com isso aqui marcado para sempre, tá? nossa. E isso prejudica também o próprio ombro. Então, quem tem tendinite de ombro, a pessoa já tem algum problema no ombro e ainda fica com aquela alça machucando o ombro e ainda fica com aquele sutiã. Sim, com aro ou sem aro. Gente, os dois jeitos dão certo. O aro não é para machucar, tá? É, Então eu vejo muita paciente que diz que não pode usar o aro porque machuca. É porque o sutiã tá você errado, vinha tá tá? errado. Um sutiã adequado pode ter aro e não vai machucar, certo? Exatamente. E uma outra coisa importante, o material do sutiã, certo? Nós temos alergia. Então, não é só brinco, níquel de brinco que dá alergia, certo? Então, mais um problema do vestuário, então, alergia. Então, se você tem alergia a níquel, não insista. Não use níquel. É, Acabou, é. tá? Inclusive no sutiã. Porque eu já peguei muita gente que tem o sutiã que tem um arozinho aqui, um metalzinho aqui perto da alça, que tem níquel. E fica machucando. Tá machucando porque ela tem alergia. Então, assim, não pode usar, certo? Se você fica usando alguma coisa que lhe dá alergia, aí você fica teimando com essa alergia, isso não é bom, tá? Você está inflamando o seu corpo. Não, não insista. Tem alergia? Ok, não vai usar outra coisa, certo? Então, alergia também do sutiã acontece. Outra coisa, eczema de mama. O bico do peito de algumas mulheres é bem sensível. Se você usa um sutiã com renda, inclusive, e principalmente se ele roça, você vai roçando aquela rendinha no peito e aquilo pode dar uma eczema ou piorar uma eczema. Então, Hum. quem tem eczema de mama também tem que ter cuidado com o material do sutiã. Primeiro que não pode ficar roçando. Ele tem que estar, ele tem que Ele lhe, tem que estar seguro. é, tem que lhe abraçar e não é para É, roçar. Mas mesmo que não roce, os sutiãs de renda, tem gente que é mais sensível, que não usa renda, não é que renda, crochê, não sei o que, aquelas coisas irritam a pele. Então, não usa. Uma coisa comum, paciente com autismo. Paciente com autismo, ele tem mais sensibilidade. Então, às vezes tem que cortar todas as etiquetas, tem certas roupas não consegue usar. Atenção para as pessoas autistas, certo? Às vezes precisa usar realmente roupas adequadas, porque fica incomodando. Então, se a criança é não verbal, às ela vezes ela não não consegue explicar que é a roupa que está incomodando e ela fica super incomodada com a roupa, certo? Material que absorve suor. tem os tecidos mais tecnológicos, tem as tecnologias que são dry, que na Nike, por exemplo, eles chamam de dry fit, na Adidas eu não lembro, mas tem essas tecnologias que são dry, que são novas tecnologias e são reais. Eles são muito usados para roupa de treino. Sim. E aí eu digo até, eu passei por essa situação quando eu corria, tinha treino de corrida que era muito pesado. E assim, eu suava muito. E eu lembro que eu fui fazer um treino de tiro na academia e nesse dia eu peguei uma camiseta de algodão. Eu não Ai, não fui com as aguenta. camisetas de corrida. Eu não treino de top e calça, eu não me sinto à vontade. Quando chegou assim, no sexto Não tiro, eu tava aguenta. focada. Por quê? Porque a camisa já estava encharcada. As minhas Sim. camisas tecnológicas, ela não encharcava, porque né, não segurava, não ficava retendo o suor. A camisa estava encharcada, eu tive que tirar a camisa e eu concluí o treino só de top e de calça, porque eu queria concluir o treino. Exatamente por isso. Então, essas peças tecnológicas, elas são reais, Sim. são tecnologias que são desenvolvidas em tecido para Sim. realmente fazer com que, inclusive, a nossa saúde seja preservada. Sim. Né? Porque imagina, você não tem uma camisa dessas, você não conseguir treinar sem a camisa, e você ter que estar com uma peça que é encharcada, que está pesada, e que te sufoca mesmo. Eu não estava conseguindo respirar, mas era uma coisa assim. Fica pesada, né? Imagine. Porque pesa, né? É. Pesa. Então, assim,
os tecidos têm muita tecnologia hoje em dia. É. Tem tecido dry fit, tem tecido que esquenta mais, então para o frio, hoje a roupa é de muito melhor qualidade. Antigamente você tinha que usar umas lãs super pesadas que não podiam lavar, aí era o caos. Você imagina antigamente como era a coisa no frio. Imagina a sujeira que era aquelas roupas. Hoje a gente tem roupa que é fina, mas que esquenta bastante. Então, nós temos muita tecnologia nas roupas hoje em dia, sim. E por falar em sutiã esportivo, eu lembrei agora que o primeiro sutiã esportivo foram duas mulheres que inventaram. E elas usaram dois protetores íntimos masculinos, que ele tinha um formatinho assim. Elas colocaram dois juntos e fizeram um sutiã. O primeiro sutiã para esporte da mulher foi usando protetores masculinos. E aí depois elas evoluíram com isso. Mas era assim. Então, e tem alguns detalhes interessantes sobre sutiã esportivo. Se você vai correr, fazer alguma coisa que tenha muito impacto, é interessante que use sutiãs específicos que sustentem mais a mama. Agora, cuidado, se você é um atleta de performance, tem que ter cuidado com o sutiã. Se for um sutiã adequado, você vai conseguir, deixa eu me lembrar aqui, quantos centímetros? São 14 centímetros a mais a passada. Então, assim, faz diferença na passada das mulheres corredoras o uso do sutiã adequado. Elas conseguem diminuir o tempo de corrida, porque como ele fica mais... balança menos, elas conseguem dar passadas mais tranquilas, correr com mais facilidade. Em compensação, se o sutiã estiver muito apertado, aí sim, há uma diminuição, inclusive da respiração, igual os espartilhos antigamente. Ela tem uma diminuição da flexibilidade torácica e acaba tendo que fazer mais esforço para respirar, porque está apertado, e ela tem uma baixa de rendimento. Então, o sutiã para atleta de performance, as mulheres têm que usar sutiãs adequados mesmo. Tá? O grande dilema de usar ou não usar sutiã. Sabe que eu procurei, porque isso aí é um dilema, e eu procurei muito e não temos uma conclusão. Alguns cirurgiões plásticos, inclusive, dizem que se você usa o sutiã o tempo todo, você pode danificar as fibras de sustentação. Porque como elas não são usadas, elas se enfraqueceriam. Então, assim, não usar o sutiã nunca vai enfraquecer, porque já imaginou você pulando lá, vai enfraquecer, mas usar o sutiã o tempo todo também não permite que essas fibras sejam, por exemplo, usadas e tenham força. Então, o que eu consegui de pesquisar, que eu pesquisei muito, porque isso aí já foi uma pergunta anterior de lives passadas, e eu fui pesquisar de novo, ver se tinha alguma conclusão. Não tem. Então, assim, a conclusão se for fazer um esporte, é óbvio, eu acho que não tem nem dúvida que a pessoa tem que usar, porque senão vai machucar a mama, vai doer mesmo. Agora, não é, por exemplo, para dormir com sutiã, certo? Não é adequado dormir com sutiã. E tem essa história dessas fibras não serem usadas nunca. E aí a gente não sabe bem. Eu fiquei até pensando, meu Deus, tinha que ter duas gêmeas, né? É porque assim, essas pesquisas têm que ser com gêmeos. Você bota dois gêmeos, uma que nunca usou sutiã na vida e a outra que vive de sutiã, pra gente ver qual é que tem a mama mais durinha pra ver o que é isso. Mas você achou alguma coisa sobre isso? Não, eu já pesquisei bastante. E aí sempre vem a mesma coisa. Então é algo que para conseguir chegar numa conclusão. Então, para mim, o que eu acho é assim, usa para o conforto, então se vai precisar fazer esporte, se vai, né? Alguma coisa que balance muito a mama. Agora, dormir não, dormir é consenso. Não é para dormir de sutiã. Tá? Dormir tem que estar livrezinho, tem que estar livre, enfim. É esse conforto. Eu nunca cheguei a ninguém que dissesse assim, a conclusão é essa, por A mais acabou. Não tem. Eu pesquisei, mas ainda ficam essas dúvidas, tá? Então, sutiã é isso. Calcinha. Gente, calcinha é assim, confortável, certo? Teve uma época que tinha aquelas calça jeans que ficava no meio aqui assim, que até tinha adolescente que tinha a marca, né? Da calça jeans.
Então, assim, a calça jeans eu sei que marca porque ela é muito dura. Ela é E dura. teve essa época Eu famigerada que teve gente que ficou marcada. que não tinha nem, que não era zíper, era, ai, eu esqueci o nome agora, aquele negócio que grudava de tão estreitinha que ficava a abertura. Não cabia Sim. um zíper. Sim. E aí, o que que acontece? Com calcinha, se fala muito sobre a questão do conforto, tem que estar confortável. As ginecologistas, elas falam muito sobre a questão de evitar fio dental o dia inteiro, até pela proliferação das bactérias, né, por causa da região anal e da região vaginal, então se fala sobre isso. E assim, também tem a questão da respirabilidade. Então, por exemplo, tá em casa, se conseguir ficar sem, Dormir é sem calcinha, gente. é para a região íntima respirar, conseguir respirar. Então, dormir é sem calcinha e sem sutiã, tá? Isso aí é É consenso. consenso, Consenso. tá? Concorda, então. Mas tem É. conseguir ir para agir algodão. É também interessante para o dia a dia. Tem essa questão também da respirabilidade, Sim. né? Mas É. daí para mesclar. Para mesclar. Então, a calcinha deve ser um tecido confortável, que deixa a pele respirar. O uso de absorvente, absorvente íntimo, não, Carefree, né? Protetor de calcinha, deve ser esporádico, não, o ideal é que não se use todo dia. E a parte de baixo, não só a calcinha, mas a calça jeans, a calça de baixo, evitem que seja muito apertada e muito quente. A gente que mora em Natal, assim, eu fico impressionada, porque às vezes, eu atendo muito paciente, às vezes tem que tirar a roupa. A calça quase não sai. Não, calça skinny é um terror, né? A calça comprida quase não consegue, a menina quase não consegue tirar a calça. E assim, é grosso, é quente, né? Eu, por exemplo, aqui em Natal, eu não uso calça jeans. A única calça jeans que eu tenho é flare, porque ela é basicamente uma saia jeans. Aqui, eu também, eu quase não uso. Aliás, eu estou sem calça jeans, eu estou na busca de uma calça jeans, mas vai ser uma reta ou uma flare. Porque a última que eu tive, que era que eu aguentava usar, era isso. Mas assim, eu fico, gente, eu não sei como é que vocês conseguem É achar muito quente, confortável. muito quente. Porque é muito quente, incomoda. Eu passava por isso quando eu usava skinny. Pra sair era um... E quando eu saía, eu tava com a linha. Todas as marcas de costura, quando eu olhava, tava lá Tava para da minha marcado. perna costura. Eu Então, fazia assim, triste. esquenta. Então, dá problema para a região genital. Pode causar ou piorar foliculite, piora a circulação. Se o paciente tem lipedema, é péssima, porque a compressão do lipedema não é calça jeans, né? Existe, existe roupa específica para lipedema. Então, se você tem lipedema, você vai usar bermudas, calças, meias específicas para lipedema. A compressão no lipedema é excelente, ajuda demais, mas é uma compressão específica e não é para usar na a calça jeans muito arrochada, porque vai piorar a circulação do seu lipedema. Vai dar mais dor e tudo. Então, quem tem lipedema, mais importante ainda não usar. E o pior é, eu vejo muito paciente com lipedema usando, certo? Ei, Ana Teresa colocou calcinha a laser. Aí eu li, calcinha a lazer. Aí eu, que calcinha é essa? Ana, é bom sim, porque elas normalmente são muito confortáveis, não aperta. Então, tem que observar isso também. A calcinha Não tem o aperta, elástico, não marca. né? Que foi o que o Pato acabou de mencionar na calça jeans. Mas na calcinha também, essa calcinha com esse elástico apertando, nem a laser, nem pro lazer é bom. Então, a calcinha a laser mesmo. Não, aí eu olhei assim, eu tava no meio da fala, assim, ai meu Deus, calma. Não é que calcinha é essa? Eu não estudei isso, não. Não tava. Eu fiquei pensando mil coisas nessa calcinha. A calcinha é pro lazer, aí você pode ir pra uma calcinha mais É, sensual. pois é, eu pensei Dependendo nisso na hora. Isso do lazer, você pode ir pra uma mais sensual. Então, quem tem lipedema, mais cuidado ainda, tá certo? Lazer ou laser. Então, o paciente que tem lipedema tem que ter mais cuidado ainda com a roupa íntima e com calcinha, com Tudo que vai estar calça jeans, essas coisas, tá? aí.
vai ter a ver com essa Outra circulação. coisa que atrapalha muito a mulher é o danado do sapato. Gente, cuidado com o sapato. Eu vivo falando no Instagram que a gente deve tentar se mexer um pouco mais. Então, assim, quando você for no banheiro, vai no andar de cima do seu trabalho, deixa o carro um pouquinho mais longe, anda um pouquinho e tal. Se você está usando um salto gigantesco, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai diminuir o seu movimento. Você vai aumentar o comportamento sedentário, que é a pior coisa que a gente pode fazer. Hoje, a gente mora numa cidade quente e perigosa. Então, a gente anda muito pouco. Isso já é péssimo, certo? É péssimo a gente ter que andar pouco. E aí a pessoa, o pouco que vai andar, que é do carro, né, ir no banheiro, não sei o quê, você ainda usa um salto alto, você vai andar menos ainda, certo? Então, primeira coisa é isso. Mesmo que você, não, mas o meu salto não tem problema, tal, você com certeza vai diminuir o seu comportamento, o seu movimento. E dores, né, com o tempo, a própria estrutura do pé e tem aquela coisa. Se você passa muito tempo com o sapato, usa todos os dias, pode acontecer sim, de começar a trazer dor para o seu pé, de começar a prejudicar isso. Então, hoje nós temos muitas opções, muitas opções. Sandálias que tem o salto bloco, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na moda. Saltinho assim, bloco, pequeno. A gente começar a entender que não é coisa de gente velha, porque a gente relacionava a coisa de gente velha, então era aquele bendito salto fino, que não é que você nunca vai usar. E não aguenta Mas imagina, paralelepípedo, vale salientar. então assim, você pode ter um salto, que é um salto bloco, que traz mais estabilidade. Sim. Porque assim, além da nossa cidade ser quente, ela ser perigosa, nós não temos todas as ruas com aquele calçamento lisinho que dá pra gente andar tranquilo. É paralelepípedo, é calçada que tá desregulada, enfim. Então você tem mais estabilidade. E fora todas as opções que hoje nós temos de sandálias com um design super bonito, sem salto. Sim. Paty, eu sou uma pessoa que comecei a agregar um pouquinho mais, a gente tá até falando sobre isso, né? Lá na F-System, disse que eu comecei a agregar um pouco mais coisas que não tem salto. Que eu gosto de saltão. Então eu disse, espera aí, calma, vamos com calma, né? E aí eu comecei a agregar um pouquinho mais. Então eu tenho o slinkback, que é aquela sapatilha, que é quase uma sapatilha, mas atrás é só presa, não é toda fechada. Mocassim, rasteira bonita, então rasteira com a pedraria, com alguma coisa assim, que é para ir mesclando também. Porque eu gosto de usar aquele saltinho de 3 centímetros na semana, mas no final de semana, né, se experimenta para uma coisa mais tranquila, aí com a rasteira arrumada ou com algo sem salto, para trazer realmente esse aspecto saudável para te ajudar, principalmente a se locomover. Pois é, isso. Você tá lá linda e você não consegue dar um passo. Tem várias pessoas que eu vejo que acontece isso. Então a pessoa tá num mega sapato, não consegue se locomover, não consegue andar. Quando vai andar, não tá bonito. Que a postura não fica boa, porque você não tá seguro. Então, tem muitas opções no mercado. Às vezes não fica bonito, tá? A pessoa fica andando, parece, né? É. Com medo, É. sem conseguir se equilibrar direito. Não fica bonito, tá? Tênis, colocaram aí. Tênis é muito legal, certo? A moda do tênis branco, né? Um tênis mais estiloso, eu acho muito legal também. Adoro tênis. Dá para super agregar nas roupas. Tem muita variedade hoje já de tênis, então tá agradando todos os estilos. E é super legal. Então, além de estiloso, vai trazer conforto. Tem como fazer muito look legal. Eu fiz até. Tem um vídeo meu que é só de inspiração para como você usar tênis. Sim. Depois eu vou achar e eu coloco nos stories. Eu vou colocar nos stories para o pessoal ver de novo. Então, assim, sapato. Tem que ter cuidado com o salto, que não deve ser muito alto. A estabilidade, que ele deve ser um salto mais largo. Também, cuidado com o bico do sapato. É muito bonito o bico fino, mas não é anatômico. Então, cuidado para você não estar pressionando muito, né, os dedinhos assim, achatando o pó do pé, porque isso a longo prazo é muito ruim, certo? Então, piora o joanete, né, dá mais dor. Então, assim, é aquela coisa, beleza
a beleza, eu até falo muito sobre isso. Eu adoro ficar arrumadinha, bonitinha, né? Até eu boto um filtro aqui para ficar mais bonitinha para vocês. Mas a beleza, ela é... A saúde é bela. A Então, saúde é... primeiro vem a saúde para ficar bonita. Então, a beleza, ela é secundária a uma pessoa saudável. Aí eu não vou sacrificar a minha saúde pela beleza. Eu tento E ser para o mais saudável possível para ficar bonita. falar, Então, o história, né, muitos movimentos da moda que aconteceram, por exemplo, o blush, várias coisas eram para dar esse aspecto saudável. Sim. Então foram poucos momentos. Então, por exemplo, naquela, não vou lembrar a década. Ai, meu Deus, esqueci a década. Mas que era realmente aquela coisa da mulher ultra magra, que era muito relacionada, por exemplo, ao uso das drogas. São pouquíssimos momentos na história que a gente vê realmente, então normalmente está relacionado a crises. Uma beleza mais doentia. Então é Né? mais assim, ela é mais relacionada a momentos de crise, né? A gente consegue através da moda entender como é que estava o comportamento mundial. Mas no geral, toda a tendência que a gente vai sentir é para realmente trazer esse aspecto saudável. Quando o pessoal fala muito sobre o elegante, justamente por causa da internet. Mas quando a gente vai pensar nas características do elegante, é sempre alguém que tem um aspecto saudável. É um cabelo que tem um aspecto bonito, que não está relacionado à cor do cabelo ou tipo de fibra, mas ao real fato de saúde. ter cuidado saudável. É uma pele que tem um aspecto saudável. Então, a pessoa que, independente do estilo que ela veste, porque ela pode ser super criativa, mas a gente vai olhar e vai achar bonito aquela pele que tá com aspecto limpo. Não é aquela pele que parece que tá super suada, ou você tá com esse aspecto super suado. Então, assim, não adianta você colocar um blazer se você tá esbaforido de calor, esbaforida de calor, pingando de suor sem conseguir respirar direito. É deselegante. Então, você tá feio, tá feia, né? É. E aí, é essa relação direta com a saúde mesmo. Então, o calçado, quando você for escolher um calçado, você tem que pensar nisso. Não pensa só na beleza do calçado, não. Pensa se usar aquele calçado é sustentável. Claro, você vai para uma festa, alguma coisa que você vai andar menos. Ele pode não ser o Mega Blaster confortável, mas a gente tem que ter, né, um mínimo, até para você não ficar na festa lá, perder a festa. Porque cabelo não. Sapato incomodando, às vezes faz a gente perder o passeio. Perde. Né? Muito, perde muito. Cláudia dizendo que beleza sem saúde não se sustenta. Sempre pensei assim. Exato. Cláudia, Exato. né? Aí, até porque a beleza, ela muitas vezes é instintivo, são sinais instintivos de saúde, né? Então, uma mulher com a cintura fina, os quadris largos, aquilo ali é a fertilidade. Então, se a pessoa está com cabelo brilhante, ela tem saúde, não está faltando nutrientes. Tudo isso conta, certo? E então a gente falou de sapato, calçado, roupa íntima. Uma coisa que eu queria falar, eu falei já um pouquinho sobre lipedema. Então existem roupas específicas para lipedema que fazem a compressão. Existem também roupas para o sol. Então a roupa, ela não só deve ser confortável, ela não só permite com que a gente se sinta mais bonita, que a gente passe uma mensagem, mas ela também pode nos proteger. Então, óculos escuros, chapéu, roupa específica para sol, isso aí pode proteger sua pele. Você já viu a diferença da pele da barriga para a pele do braço de uma pessoa idosa? Roupa, né? Então, a pele da barriga tem a mesma idade, mas é protegida. Então, a pele da barriga parece décadas mais jovem do que a pele do braço de uma pessoa de 80 anos que tem a pelezinha clara. A gente vê como é que a pelezinha fica. E aí, a roupa pode evitar isso. Então, se você vai se expor ao sol, use roupas apropriadas. Hoje, a tecnologia permite que você tenha roupas relativamente frescas que você pode utilizar quando for para o sol. Óculos escuros. Óculos escuros são fundamentais.
Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos uma incidência enorme de problema de catarata e pterígio, que é aquela massinha que dá no olho, principalmente na região de Macau, porque lá tem sol e sal. Então, é muita luz, Então, certo? Então, usar o óculos escuro não é só acessório de um estilo. acessório de estilo. Isso. Essa Ele é também uma proteção. parte é tanto que quando a gente vai pensar na etiqueta, né? Qual é a etiqueta para os óculos de sol? Então a gente diz assim: se você está usando óculos de sol e você encontrou com alguém que essa pessoa está sem os óculos de sol, retira os óculos de sol, porque é como se você tivesse protegido. A pessoa não está conseguindo ver seus olhos, eles são as janelas da alma, e a outra pessoa não. Mas quando a gente pensa a nível natal, essa regra ela tem um asterisco. Por quê? É melhor eu dar um óculos para Ela ela, sabe prestar um óculos, não tá com dois. laser. A nível natal, os advogados eles não precisariam, pela etiqueta, usar o blazer, porque é muito abafado. Mas termina usando porque é básica, é quase uma regra da indumentária mesmo da profissão. Mas a mesma coisa são com os óculos de sol. E eu pego bastante no pé. Eu voltei a usar óculos de sol, né? Depois de várias conversas que a gente teve. Então, eu sempre usei, voltei a usar, porque meus olhos já são claros. Naturalmente, eu já tenho mais sensibilidade. Então, eu tendo a ficar mais cansada, tendo a ter E mais agora dor de estão mais cabeça. E agora eles abertinhos. estão mais abertinhos. Então, eu tendi a usar mais. Paty está dizendo porque nós fizemos um procedimento e meus olhos eles estão mais abertinhos. Mas eu voltei a usar armação de sol. E o que acontece muitas vezes é que a gente termina acreditando que é só a pessoa que tem o olho claro que vai ter essa sensibilidade. E isso não é verdade. Pessoas de olhos escuros também têm sensibilidade, porque é realmente muito claro. Ui, Não, eu voltou. tinha falado, mas foi só o aviso de outra pessoa que entrou. Ah, Então, esse cuidado é muito importante mesmo. sim. E aqui eu tenho uma pena muito grande que a gente não usa chapéu. Por Ah, eu, mim, eu usava chapéu direto. eu Chapéu, além também de ser chiquérrimo, fazer protege um muito. movimento. Então, assim, a gente podia fazer um movimento para usar chapéu no dia a dia. Eu conheço que é usar chapéu e a gente não usa. Pois é. Vamos fazer esse movimento para usar chapéu aqui em É, Natal. E mas principalmente para os homens, porque o que acontece? Mulher tem cabelo. Então, normalmente, a gente protege a orelha. O que tem de câncer de pele em orelha de homem? Porque eles não têm cabelo aqui. não. E também os calvos, pelo amor de Deus. Então, rapazes calvos têm que usar boné, chapéu, essas coisas. Porque não tem protetor que segure, certo? A incidência de radiação direta no couro cabeludo. Então, o chapéu também é muito importante. Então, assim, o que você veste, ele lhe ajuda a se sentir melhor, a passar sua mensagem, a se proteger, a se sentir, a ter o conforto, né? Somente quando a gente vai correr, a mulher que precisa de uma sustentação na mama. E a gente tem que usar a moda a nosso favor. Exato, A gente tem que usar o vestuário a nosso favor. Não é ser escravo. E exato. isso a gente consegue com, primeiro, tirar o preconceito de achar que moda não é importante, porque é. E, segundo, ter conhecimento. Porque a gente só consegue usar alguma coisa a nosso favor quando a gente conhece, quando a gente tem um conhecimento para isso. Certo? Aí, a Rosângela diz que está usando óculos de sol. Pela manhã, quem corre, anda de bicicleta. Vocês já viram minha roupinha de beach tênis? Falar nisso? É tão linda minha roupa de beach tênis. A roupinha de beach tênis. A minha Olhe, roupinha precisa sentar e desenvolver um design para sua é. roupinha de beach tênis. E o pior é que agora eu tenho preguiça e eu não estou usando sapato. Então eu sou só com o pé preto. Tá tudo branco e o pezinho assim meio, não vou dizer preto não, né? Assim meio begezinho. E além disso, usa também a A viseira. viseira. Isso. E protetor solar para esporte, eu gosto muito do protetor em bastão, porque ele fixa melhor, tá? Então você bota protetor em bastão assim, bastante protetor. É mais fácil de aplicar,
Você pode, inclusive, levar no bolso e aplicar na pele, uma pele com suor. Tá? É mais fácil do que você passar na mão suja e passar aqui. Eles grudam bem, tá? Então, o protetor solar em bastão é muito útil para quem corre. Inclusive, dá para usar até no surf. Você leva no bolso da bermuda lá do surf Sim, e pode passar no meio do mar. que massa. Então, vale muito a pena, tá? Um desses, que bom. Gente, Vai cair. 1 hora. É, Morro de medo desse negócio cair. é. 1 hora já. Alguém tem alguma dúvida? Que se vocês tiverem alguma dúvida ainda, pode mandar um direct para mim Sim, ou para a Juliette, que a gente responde. Tá? exatamente. Pessoal da mentoria vai ganhar um presente daqui a pouco, certo? Né? E quem não está na mentoria, eu sinto muito, vocês não vão ganhar. Pois é. E, então, gente, muito obrigada por terem participado. Foi maravilhoso. Gostei Foi. muito. E obrigada, Juliette, por Tá ter. aqui com você. Sempre rende muito, né? E, gente, muito obrigada por vocês que estiveram aqui, que nos acompanharam, participaram. É sempre muito bom. Tchauzinho, Então, até a gente. próxima. Tchauzinho.